Olá, pessoal. Nós, estudantes da terceira série do ensino médio, iremos apresentar uma pesquisa que realizamos no nosso aprofundamento regular Mundo Contemporâneo e suas vulnerabilidades. Bom, a crise econômica mundial expõe a fragilidade momentânea da economia norte-americana. Além do caráter conjural, as dificuldades econômicas dos Estados Unidos não representam uma decadência de sua ideologia, que continua fortalecida, muito menos de seu poder e eficiência militar. Quais são os efeitos da crise econômica mundial? A crise gerou impactos dramáticos na pobreza e nas desigualdades globais. A pobreza global aumentou pela primeira vez em uma geração, e as perdas desproporcionais na renda entre as populações desfavorecidas levaram a um aumento drástico na desigualdade entre os países e dentro deles. Causas de uma crise econômica. A inflação alta por causa de aumento desenfreado do consumo pode acabar gerando uma crise. Nesse caso, muitos governos aumentam as taxas de juros, visando desacelerar o consumo. A taxa de juros alta, no entanto, poderá causar mais impactos do que a inflação. Boa noite a todos. Estamos aqui com o nosso grupo realizando uma pesquisa no aprofundamento curricular O Mundo Contemporâneo e suas vulnerabilidades. Os participantes são Mirella, Júlia, Natanael, João Rafael, Bianca, e fiquem com a nossa pesquisa. Então, gente, o tema desse trabalho é a maior participação dos países emergentes e as dificuldades dos países desenvolvidos frente à crise mundial são fatos que marcam a contemporaneidade. Ao final da década de 1990, o crescimento dos países emergentes passou a redefinir as relações internacionais que configuraram o mundo contemporâneo. O crescimento expressivo e contínuo de países como China e Índia, a recuperação econômica da Rússia, a maior estabilidade econômica do Brasil e o desenvolvimento social e tecnológico da Coreia do Sul ofereceram uma nova característica para as relações internacionais. Países que apenas detinham uma posição secundária no sistema capitalista mundial passaram a influenciar mais ativamente o comércio internacional, conquistando um maior poder de decisões de blocos e organizações mundiais. Em 2001, o economista Jim O'Neill, do banco de investimento Goldman Sachs, criou um termo BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia e China, e que atualmente conta também com a presença da África do Sul para a União. Esse grupo de países apresentaria o maior potencial de crescimento entre as nações emergentes, algo que foi consolidado na década de 2000 e que foi absorvido pelos países em questão, que promovem reuniões anuais com o estabelecimento de acordos comerciais e projetos para a transferência de tecnologia. Os Estados Unidos devem reformular seu sistema de vigilância, segurança nacional e planejamento estratégico, a fim de confirmar os status que o geopolítico que foi determinado após a sua consolidação como potência hegemônica. Mesmo a China possuir limites quanto ao seu crescimento econômico e dificuldades para construir um curto prazo um mercado consumidor capaz de absorver tamanhos crescimento. No caso da Europa, que foi atingida mais gravemente pela crise econômica mundial, deve ocorrer uma mudança no planejamento de suas instituições que ainda precisam ser fortalecidas, antes de apostarem na integração de países que possuem economias mais frágeis e limitadas a setores menos modernos ou até mesmo pouco produtivos. E essa foi a nossa pesquisa. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui com o nosso grupo realizando uma pesquisa no aprofundamento curricular O Mundo Contemporâneo e suas vulnerabilidades. Os participantes são Mirella, Júlia, Natanael, João Rafael, Bianca,
e fiquem com a nossa pesquisa. Então, gente, o tema desse trabalho é a maior participação dos países emergentes e as dificuldades dos países desenvolvidos frente à crise mundial são fatos que marcam a contemporaneidade. Ao final da década de 1990, o crescimento dos países emergentes passou a redefinir as relações internacionais que configuraram o mundo contemporâneo. O crescimento expressivo e contínuo de países como China e Índia, a recuperação econômica da Rússia, a maior estabilidade econômica do Brasil e o desenvolvimento social e tecnológico da Coreia do Sul ofereceram uma nova característica para as relações internacionais. Países que apenas detinham uma posição secundária no sistema capitalista mundial passaram a influenciar mais ativamente o comércio internacional, conquistando o maior poder de decisões de blocos e organizações mundiais. Em 2001, o economista Jim O'Neill, do banco de investimento Goldman Sachs, criou um termo BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia e China, e que atualmente conta também com a presença da África do Sul para o O'Neill. Esse grupo de países apresentaria o maior potencial de crescimento entre as nações emergentes, algo que foi consolidado na década de 2000 e que foi absorvido pelos países em questão, que promovem reuniões anuais com o estabelecimento de acordos comerciais e projetos para a transferência de tecnologia. Os Estados Unidos devem reformular seu sistema de vigilância, segurança nacional e planejamento estratégico, a fim de confirmar os status que o geopolítico que foi determinado após a sua consolidação como potência hegemônica. Mesmo a China possuir limites quanto ao seu crescimento econômico e dificuldades para construir um curto prazo um mercado consumidor capaz de absorver tamanhos crescimento. No caso da Europa, que foi atingida mais gravemente pela crise econômica mundial, deve ocorrer uma mudança no planejamento de suas instituições que ainda precisam ser fortalecidas, antes de apostarem na integração de países que possuem economias mais frágeis e limitadas a setores menos modernos ou até mesmo pouco produtivos. E essa foi a nossa pesquisa. Obrigada, boa noite.